Olá, tudo bom? Meu nome é Edna Carlos Santos, eu tenho 51 anos e eu vim aqui falar mais um pouco sobre uma experiência que eu tive quase morte. Eu não acreditava muito nisso não, mas eu tive que passar para eu entender que realmente há vida após a morte. Eu, com os meus mais ou menos 24 a 25 anos de idade, eu descobri que eu estava com mioma, né? Mioma é um raro que quase todas as mulheres têm. Mas o meu é bem pequeno, bem dentro do útero mesmo, muito pequeno, mas me causou, né, um dano bastante dolorido na minha vida. Eu comecei a ter quadros de hemorragia. Comecei a... Tudo que eu fazia, se eu andasse muito, eu tinha hemorragia, se eu pegasse peso, qualquer exercício físico que eu fizesse era a causa de eu ter uma hemorragia. E eu passei quase mais ou menos dos 9 a 10 anos, né, com essa enfermidade, que através dessa hemorragia ocasionou vários outros tipos de enfermidade, como a diabetes, como um infarto que eu tive também, pressão alta, né, eu tive também anemia profunda mesmo, e várias coisas também, depressão, pânico do medo. Tudo isso ocasionou através dessa hemorragia que eu sentia diariamente, praticamente todos os meses, né? E era muito, né? Dizer que era porque não, era muito mesmo. Que fazia com que eu fosse até o hospital. Sempre eu estava mais no hospital do que em casa. Eu tenho 3 filhos, né? E num tempo que eu comecei a ficar enferma, os meus filhos eram muito pequenos. O meu marido empreiteiro, trabalhava diarista, né? Praticamente ele ficava o tempo todo comigo. A gente passava muita dificuldade. Foi um momento muito triste na minha vida. Chegou um dia, eu estava em casa, aí chegou uma irmã minha, mas minha mãe, e me levou até um hospital, o Hospital Roberto Santos, aqui de Salvador. Chegando nesse hospital, a médica me examinou direitinho, como sempre eles faziam comigo, me examinou, e viu que eu estava com dores, né, dores abdominais, por causa da hemorragia. Então, muita dor, muita dor, muita dor. Ele passava para mim 3 medicações, né, na veia, medicação venosa. E quando deu a medicação, você sentia um mal-estar, muito estado de mal-estar terrível. E eu chamava a enfermeira, estou sentindo muita dor no estômago e está me ocasionando um odor que sai pela boca. E ela, fique calma, que deve ser por causa da medicação. Aí tem algum efeito colaterais. Mas só que foi piorando o quadro, foi piorando. E eu, ali desesperada, porque eu sou muito, né, muito ansiosa, eu já sou um pouquinho, comecei a gritar no hospital. Eu estou morrendo. Nunca comecei a gritar no hospital, a enfermeira veio. Quando ela chegou, que ela viu o meu quadro, ela gritou assim, pediu socorro, socorro com a médica. Imediatamente, eu já sentia, né, o meu espírito sair do corpo. Eu sentia, a gente sentia, incrível isso. Eu sentia, é como se o meu corpo tivesse anestesiado e estivesse saindo algo dentro dele. Não sentia dor, não sentia mais nada. Eu estava praticamente anestesiada. E aí começou o processo do meu espírito sair do meu corpo e ele ficar no hospital flutuando. Eu não contava isso porque achava que isso era loucura minha, né? Mas depois, com o tempo, eu comecei a ver alguns casos e vi que isso realmente acontece. E eu peguei e comecei e via, claramente via tudo. E foi questão de muito rápido, mas para mim parece que é uma eternidade. E aí eu olhava assim e via eu na maca. Eu vi na hora que os médicos, eu vi tudo, me lembro de tudo, até hoje eu me lembro de tudo. É como se isso paralisasse minha vida. Hoje eu tomei decisão, hoje é 19 de abril de 2024, eu tomei uma decisão na minha vida, hoje. Vou contar, vou chegar lá, é muito rápido. É para você ver que a experiência é muito boa. E aí eu via no que a médica chegava, afastava a maca, pedia socorro, e via vários médicos, os médicos faziam, né, o processo deles, batia aqui, fazia aquele negócio assim em mim, né, nada de eu voltar. Eu só me lembro que eu estava flutuando e eu vi uma luz muito, muito longe, uma luz muito forte, uma luz muito forte.
E eu ouvia vozes que diziam assim, acalme, acalme. E eu dizia assim, eu não quero ir agora, porque eu tenho meus filhos pequenos. Eu quero voltar, eu não quero ir agora. E só ouvia a voz que dizia assim, calma, não chegou o seu tempo ainda. Ainda tem coisas que você irá fazer sobre a terra. Ainda tem obras que você vai fazer sobre a terra. E eu não entendi o que era obra, porque eu não era evangélica, nada, não gostava nem de crente. E assim, obra, mas que obra eu vou fazer? Eu não quero ir. Eu ficava só esperando que eu não quero, não queria ir. E aí, foi quando eu ouvia ele dizer assim, ela, perdemos a paciente. Eu ouvi falar isso, perdemos a paciente. No que eu vi ela falar isso, eu peguei e fiquei mais desesperada ainda. Foi quando eu vi escutar adrenalina, eu tomei bastante adrenalina, bastante. Tomei bastante adrenalina. Eu me lembro que eles colocaram logo em mim esse negócio aqui, o oxigênio. E ali eles começaram a me reanimar para ver se eu voltava. Só que eu via, gente, é incrível isso. Eu parecia que eu estava dormindo e tendo sonho, porque eu via tudo claramente. Ouvia. E essa voz dizia, você vai voltar. Uma voz muito, parecia uma voz de um trovão, assim, uma voz grossa. Que essa voz ela me acalmava. Ao mesmo tempo eu estava desesperado, porque eu estava vendo aquele processo. E eu estava ouvindo a voz, que a voz ela me acalmava. A voz, ela me acalmava, mas eu não conseguia ficar. Eu queria voltar logo, porque eu achava que eles iam me levar. E aí foi quando ele falou assim, traz o aparelho do choque, o aparelho do choque. Eu vi claramente que ele falou isso. Aí eu me lembro que a médica ficava assim, meu rosto me chamando, ó, Edna, dona Edna, como se tivesse querendo me acordar. Eu tenho para mim que meu coração estava batendo muito fraco ainda, não sei como foi. Meu cérebro também funcionava, só que eu parecia que eu não estava mais ali. Meu corpo, meu espírito estava mais ali, né? Acho que ele achava que eu tinha morrido mesmo. Foi quando ele falou assim, vamos fazer o teste com o choque. Foi quando deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, eu sentia que o meu espírito ia descendo, só que chegou no meio, ele voltava. E aí deu o segundo choque. Aí eu senti já bem pertinho do meu corpo. Quando deu o terceiro choque, eu voltei. Quando eu voltei, estava aquele desespero todo, minha irmã já tinha rodeado o hospital todinho, porque tinha algumas pacientes que estavam do meu lado, saiu e falou para minha irmã que eu tinha falecido. A minha mãe também, já tinha ligado para a minha família todinha para dizer ao meu esposo, meus filhos, que eu tinha chegado a óbito. E eu me lembro que essa luz foi uma luz que me acalmava. Foi uma voz que veio dessa luz que dizia assim, você vai voltar, não é o seu tempo ainda. E eu voltei, né? Mas depois que eu voltei, esse processo, eu comecei a ter depressão. Depressão e um medo terrível. Tinha muito medo de que aquilo fosse acontecer comigo de novo. Que aquela experiência pudesse voltar de novo, que eu pudesse morrer de novo. E aí a médica me disse que eu tinha que sempre andar com um papelzinho, né, na mão, uma receita, explicando para eu poder tomar aquela medicação, porque se essa medicação eu tomasse, eu poderia chegar ao ponto. Isso me deu pavor, eu fiquei apavorado, disse, meu Deus, como é que eu vou sair agora para a rua? Como é que eu vou sair sozinha? Se eu sair sozinha, eu vou ter alguma coisa lá no meio da rua, eu vou ter de novo, eu fiquei com pânico do medo. Aí que veio outro processo para mim, que eu fiquei 1 ano com pânico do medo, eu fiquei 1 ano sem sair de casa, eu fiquei 1 ano dentro de um quarto, eu fiquei 1 ano passando pelo processo de medo assustador. É como se eu falasse assim, meu Deus, se eu sair de casa eu vou morrer, então não posso. Pronto. Isso foi em 2002, né? Me lembro, foi 2002 por aí, a gente estava em 2023, né? Quantos anos tem? Isso. E eu ficava, gente, assim, com muito medo, eu não saía, ficava dentro de um quarto presa, né? Eu via como se, depois dessa experiência com a morte, eu comecei a ter, vamos dizer assim, comecei a viver o sobrenatural.
eu comecei a ver coisas, eu comecei a ver vulto, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ter sensibilidade com o espírito, né? As pessoas morriam e eu me lembro que as pessoas vinham até a mim, como se fosse algo, tipo assim, algo maligno. Foi quando eu estava dentro de um quarto, né, muito mal mesmo, muito mal, muito mal, muito mal, que a minha televisão ela ligou sozinha. E aí começou a falar, né? Falar de que tinha um lugar, que tinha uma pessoa, um homem de branco que curava, que trazia paz. E foi quando eu fui lá, até esse lugar, igreja. E quando chegou lá, eu senti, né, a presença de Deus na minha vida. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente. O pânico do medo, ele diminuiu bastante. Eu comecei a sair de casa, comecei a renovar minha vida, né? Comecei a fazer os meus planos, os meus projetos a ativar de novo, mas sempre, de vez em quando, vem aquele medo, como se fosse assim, eu não saio sozinha, hoje eu estou com um bom tempo que eu não saio sozinha de casa, né? Eu sou missionária para fazer a obra do Senhor com meu esposo, minha família, mas eu não vou sozinha, né? Eu fiquei curada de algumas coisas, mas tem coisas que ainda tá em mim, que eu estou precisando arrancar. Quando foi agora de tarde, eu estava ali na minha cama, e veio algo muito forte em mim que dizia assim: acorda, filha, acorda. Cada um tem o seu tempo certo de partir, né? Não adianta você ficar dentro de um quarto, aprisionada, você ficar sem sair para canto nenhum, porque se for para morrer, morre dentro de um quarto, deitada. E eu estou aqui passando para falar com vocês essa experiência que eu tive, e a voz era muito linda, gente. A voz era aquela voz forte, aquela voz de confiança, aquela voz de segurança. É como se aquela voz te abraçasse e mas assim, não tenha medo, eu estou contigo aqui. É como se eu não estivesse sozinha lá, tivesse sempre alguém comigo. E eu digo a você que eu fiquei curada de muitas coisas, mas tem algo que está em mim ainda que eu não estou conseguindo. De maneira nenhuma, eu nem falei a ninguém. As pessoas acham que eu estou 100% curada, mas tem algo em mim, depois dessa experiência com as irmãs, que eu não estou conseguindo arrancar, que é ainda essa ansiedade, esse medo ainda, como se as coisas fossem acontecer hoje na minha vida, eu não consigo esperar o amanhã, né? E é isso. Quis passar um pouco da minha experiência para vocês e dizer a vocês que existe sim, existe sim. Existe sim uma vida após essa saída daqui dessa terra que nós estamos de passagem. Aqui nós vamos fazer algo que o Senhor planejou, né? Estamos aqui fazendo, nos preparando, vamos dizer que nós estamos aqui para preparação para a vida eterna. Estamos aqui passando pelos processos, pelas dores, pelos ensinamentos, né? Para uma vida eterna. Então, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide da sua vida. Porque nós vamos viver aqui para sempre. Daqui vamos para outro lugar que a gente não sabe qual é. Eu mesmo não sei qual é, só sei que tinha uma luz profunda, mas eu não sabia aonde essa luz ia me levar, né? Graças a Deus não me levou, porque depois dessa experiência quase morte, eu fiz muitas coisas para Deus. Eu ganhei muitas almas para o Senhor, muitas almas eu ganhei para Deus, né? Ajudei muitas pessoas com depressão, olha só, com depressão, com pânico do medo, pessoas a ser curadas com hemorragia. Ajudei muitos casais, né? A reativar o casamento. Eu me tornei uma peça útil aqui na Terra, né? Muitos não dão valor, muitos não dão crédito, muitos são ingratos, mas eu continuo, né, na caminhada aí com Deus, porque o que me importa é, como eu falo sempre, o que me importa é que o Senhor não me abandonou, né? O Senhor não me rejeitou, o Senhor fez grandes coisas na minha vida e eu creio que ainda vai fazer. A partir de hoje, esse momento, eu tomei na minha vida a decisão de eu começar a fazer tudo de novo, esquecer que eu vou morrer, porque um dia eu vou morrer mesmo, e começar a fazer aquilo que o Senhor ordenou na minha vida. E naquele dia que aquela luz apareceu, Ele prometeu que grandes coisas eu faria sobre a terra. E é para isso que eu estou aqui, para fazer grandes coisas. É para mostrar para a nação que Deus existe, mostrar para a nação que realmente a experiência quase morte existe e que nós não estamos aqui em vão. Que depois dessa vida, a outra vida que a gente tem que cuidar enquanto está aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou voltar mais para contar a segunda parte, porque tem muitas coisas que eu tenho que contar a vocês ainda, mas vai ser com paciência, né? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.